valorização. Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Richard, tô começando agora o canal aqui no YouTube, outras plataformas também, não sei ainda onde eu vou continuar. Bom, nesse canal aqui eu vou falar um pouco sobre audiovisual, edição de vídeo, roteiro, alguns tutoriais também aqui, onde eu edito e tudo mais, enfim, focado nesse nicho. E hoje, claramente, vou falar sobre a valorização no mundo do marketing e audiovisual. Bom, galera, de começo, o que eu quero dizer? Hoje em dia tem muitos clientes que dão mais valor do trabalho de quem está lá fora, ao invés de valorizar quem está dentro. Ah, Richard, mas por que você diz isso, tudo mais e tal? Porque é nítido. Porque o valor agregado em pessoas que estão próximas são menor do que a que estão fora. E outra, muitas das vezes o trabalho que as outras pessoas fazem que estão fora são piores que o seu. Entende? Então, por que eu digo isso de se valorizar? Ah, Richard, mas eu trabalho nessa área e não consigo pegar trabalhos que me paguem um X valor e tudo mais e tal. Por que disso? Porque o cliente não vê valor em mim. Porque o cliente não dá valor em mim. Cara, primeiramente, o valor começa em você. Você tem que dar valor a si mesmo para depois o seu cliente começar a te valorizar. Por quê? Você sabe o quão foda você é no que você faz. Você sabe do que você é capaz, você sabe que só você faz isso. Mas outras pessoas também fazem o que eu faço. Beleza, mas você é único. Aprenda isso, você é único. Bom, e hoje eu vou abordar alguns tópicos que eu separei aqui no roteiro para facilitar para vocês, também para mim. E o primeiro é a realidade do audiovisual. O audiovisual é uma área que exige muito, desde criatividade, técnica, tempo, energia, enfim. A gente passa horas debaixo do sol, madrugada, frio, correndo atrás do prazo. E muitas das vezes para não ser valorizado. E ainda escutar, é só um videozinho. É só um videozinho. Cara, é assim, como se fosse apertar o REC de uma câmera simples, tá gravando. Qualquer um faz, mas não. Dá uma câmera para uma pessoa que não manja nada. Desconfigura a câmera. Vamos ver. Detalhe, não é a câmera em si que faz um bom vídeo, entende? É um bom profissional. E assim, nessa área, todo mundo só vê o resultado, mas não vê o corre, entendeu? Não vê as horas que você fica acordado até de noite, não vê o que você passa na edição do bloqueio criativo, muitas das vezes para não ser valorizado. A gente tem todo aquele cuidado com som, color grade, narrativa, sabe? Para criar um storytelling, uma história por trás, e muitas das vezes para não ser valorizado. Cara, não é fácil. Qual é o ponto que eu quero agregar aqui? É que o audiovisual é invisível para quem não entende o quanto ele transforma. Cara, hoje em dia, ter um vídeo, ter uma foto é o essencial para quem tem um restaurante, para quem tem uma empresa, para quem tem uma agência, enfim. Hoje é o básico para uma empresa ter, para se valorizar nesse meio do marketing, entendeu? Por isso que eu digo, se valorize. A valorização começa em você. Bom, agora aqui no bloco 2, a gente vai estar falando a cultura da desvalorização. No Brasil existe uma cultura de desvalorização que, vem a tempo. Desde o artístico, desde o artista, o designer, filmmaker, fotógrafo, todo mundo é visto como um gasto, não investimento. Mas a partir do momento que a pessoa reconhece que você tem um X valor que ela faz e que ela reconhece que você tem um retorno grande para a empresa, claro que um ponto liga o outro. Marketing, designer, editor, filmmaker, tráfego pago, tráfego orgânico, todos têm o seu valor, entende? E no Brasil, como qualquer outra área, é desvalorizado. E as empresas preferem pagar caro para alguém de outro estado, outro país, só porque seu nome soa mais profissional. E muitas das vezes não entrega nem o básico do básico, entende? Colocando caixas fora do vídeo, enfim, efeitos nada a ver. Não estou julgando o trabalho de ninguém, tá? É a minha opinião. Mas enfim, mesmo que o resultado seja medíocre, quem sou eu? Mas enfim, continuando. E por que eu digo tudo isso? Porque parece que pro trabalho ser levado a sério, a pessoa tem que ter uma certa relevância, tem que ser famoso, tem que ter um sotaque, entende? Mas não é assim, cara. Não é assim muitas das vezes. Tem gente que nem mostra a cara, ganha mais de 100 mil por mês,
com edição de vídeo, até muito mais, e muitas vezes a gente nem conhece quem é essa pessoa, entende? E é valorizada, por quê? Por conta do seu trabalho e dela saber que o trampo dela que ela faz é bom, é de qualidade e o cliente está satisfeito. E o que a gente faz, e o que a gente entrega é real, é suado, é trabalhoso. E o tempo que a gente coloca é vida, cara. Nosso tempo é vida. E a gente coloca a vida em si no projeto, para no final não ser valorizado. Aqui no bloco 3 eu vou falar o porquê que isso acontece. E a verdade é nua e crua. A desvalorização nasce por uma falta de percepção. Aqui no bloco 3 eu vou falar um pouco sobre o porquê que isso acontece. E a verdade é nua e crua. A desvalorização nasce pela falta de percepção. Quando o cliente não entende o processo, ele não vai entender o preço que isso tem. Ele não está ali do seu lado para ver como que é o processo. Ele não está ali com você até 2, 4 horas da manhã, vendo como é feito. Muitas vezes a gente dá a vida para um projeto. A culpa não é só do mercado. Não é só do mercado. Ela também é nossa, quando aceitamos trabalhos que não respeitam o que a gente vale, ou quando ficamos quietos, com medo de perder a oportunidade. Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu peguei serviço ao preço de banana que me deu mais dor de cabeça do que dinheiro no bolso? Eu falo que hoje em dia eu não pego trabalhos... Sabe assim, a gente tem que aprender a demitir cliente. Aprendi isso porque tem cliente que dá mais dor de cabeça do que ganho. Então não compensa, não vale a pena. Ah, Richard, mas eu tô começando, eu não consigo demitir cliente. Cara, isso é por experiência. Entende? Com o tempo você vai pegando experiência, você vai vendo. Que por uma parte é bom, porque você pega conhecimento para saber lidar com certos tipos de pessoa. Mas é aquilo, a gente tem que se dar o valor para as outras pessoas darem valor na gente. Mas afinal de tudo, quando isso acontece, a gente perde o respeito por a gente mesmo. Aqui no bloco 4, a gente vai falar sobre se valorizar é um ato de resistência. Se valorizar não é arrogância, tá? É pelo contrário, é reconhecer o esforço, a dedicação e o amor que existe no que você faz. Eu vou estar me achando muito por eu não querer pegar cliente. Eu vou estar me achando muito por me valorizar, isso, aquilo. Não, cara, é o seu trabalho. Você tem que colocar na sua cabeça que você é foda. Mas eu não sou bom. Mas você é foda, cara. Você tem que ser otimista nessa parte. Porque se você faz esse trampo, é porque você sabe. E se você sabe o que você tá fazendo, cara, você é foda. Entende? Muitas vezes a gente não se dá o valor, a gente se diminui. O ser humano tem isso, né? De se diminuir, de achar que é inferior isso, inferior aquilo, mas não, cara. Se você dá o seu valor, você vai ser reconhecido, entende? Você vai ser respeitado, se dá o valor, se respeitar. E muitas das vezes eu vejo que nessa área as pessoas não fazem isso. Fica, Richard, mas eu não sei de nada, isso, aquilo. Cara, para de mimimi, isso é foda. Coloca isso na sua cabeça. Tem muita gente ganhando dinheiro aí editando vídeo pelo CapCut. Nada contra, mas também nada a favor. Só que, velho, se dá o valor. Entrega um trabalho bom. Porque nesse ramo tem muita gente entregando trampo de meia boca e ganhando, ó, uma nota. Mas voltando aqui, cada vez que você diz não para um orçamento injusto, você não está perdendo cliente. Está abrindo espaço para quem entende o valor da sua arte. E a gente também precisa mostrar o porquê do nosso preço. O processo, o cuidado, a intenção por trás de cada entrega. Richard, fiz isso e fiz aquilo, mas por que você fez? Por que eu tenho que fechar com ele e não com fulano? Se dá o valor. Explique pro cliente por que você não pega mais esse trampo, e se o cliente rebater com você que paga mais, beleza, ele está reconhecendo o seu serviço. Agora você tem que colocar em prática o seu conhecimento. Explicar para ele por que você fez isso, por que você fez aquilo. Mostrar para o público que você entende o que você está fazendo. Porque é aquilo, né? Quando o público entende o que existe por trás da imagem, ele começa a respeitar quem produz. E a conclusão de tudo aqui, se tem uma coisa que eu aprendi esse tempo do audiovisual, é que o valor do nosso trabalho começa dentro da gente. Eu queria que tivesse alguém para me falar isso que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Porque quando eu comecei no designer, cara. Cara, eu era péssimo. Até hoje eu sou, eu não vou negar. Só que assim, eu queria que eu tivesse alguém pra me falar de confiança. Tenha confiança no seu trabalho. Tenha confiança no que você faz. Porque se você não tiver, ninguém vai ter por você. Se você não tiver valorização, ninguém vai ter por você. Então, começa dentro de você para outras pessoas reconhecerem. É que nem amor próprio. Você tem que amar a si mesmo para depois amar outra pessoa. Então, começa a se valorizar para outras pessoas valorizarem você e o seu serviço. Certo? Por mais que difícil seja, cara, o processo, continue acreditando.
e nunca pare de estudar. O marketing nunca para, então siga o mesmo ritmo que ele, ainda mais com essas IAs que estão por aí. Então, pode demorar o respeito? Pode, mas vem quando você menos espera. Sempre encontra aquela pessoa que reconhece o seu serviço. Bom, galera, eu acho que esse é o vídeo. Eu sou o Richard e esse é um vídeo de lembrete. A sua arte tem valor, tá? Não deixe ninguém dizer ao contrário disso. Se valorize.